Olá, bem-vindos à nossa análise de hoje. Vamos mergulhar na norma regulamentadora 9, a famosa NR09. O foco é entender as principais obrigações, sabe? O que precisa ter para avaliar e controlar os agentes físicos, químicos e biológicos no trabalho. E para guiar a gente, vamos pensar como se fosse uma auditoria interna, usando uma lista de verificação. A base é a própria NR09, claro, com destaque para os anexos de vibração e calor. E também essa ideia de um checklist que diz o que comprovar. A missão é achar os pontos-chave e que tipo de documento ou evidência funciona na prática. Vamos lá organizar isso. Exato. E olha, um ponto fundamental logo de cara. A NR09 não anda sozinha. Ela está totalmente conectada com o PGR, o Programa de Gerenciamento de Riscos lá da NR1. Ah, integração com o PGR? Isso. E a evidência disso? Bom, o próprio documento do PGR. Ele tem que mencionar a NR9. E não só mencionar, tem que detalhar as medidas de prevenção para cada agente que foi identificado, como esses físicos que a gente vai focar hoje. Certo. Então, começando pela base, identificar os riscos. A norma exige que realmente todas as exposições sejam consideradas. Pensando em vibração e calor, o que essa lista de verificação, esse checklist, pediria primeiro? Olha, pediria um relatório de identificação de riscos. Um documento que liste as atividades, sabe? E os agentes. Vibração de mãos e braços, AVMB. Vibração de corpo inteiro, VCI. E o calor. E claro, quem está exposto? Os grupos de trabalhadores. É o ponto de partida mesmo. Entendido. Faz sentido. Agora vamos para o anexo 1 de vibração. Como é que se comprova a avaliação quantitativa nesse caso? Aí a coisa fica mais técnica. São necessários os relatórios com as medições, né? Da aceleração resultante de exposição normalizada, o tal do AREM, e para VCI também o valor da dose de vibração resultante, o VDVR. Aham. E tudo isso, claro, seguindo as metodologias das NHs da Fundacentro. O essencial é pegar esses resultados e comparar com os níveis de ação que já acendem um alerta e os limites de exposição, que não podem ser ultrapassados de jeito nenhum. Certo. E além do relatório em si, com os números, o que mais precisa para essa evidência ser, digamos, válida? Fundamental. Os certificados de calibração dos equipamentos de medição. Sem isso, como garantir que aquele número no papel é confiável, né? A rastreabilidade da medição é tudo. Boa. E sobre as medidas de prevenção para vibração? Como é que a empresa mostra que está agindo, que não ficou só na medição? Através de registros que mostrem ação concreta. Por exemplo, comprovantes de treinamentos, né? Aqueles que orientam sobre os riscos da vibração, o uso correto das ferramentas. O treinamento específico? Isso. Também as fichas de entrega de EPIs, como luvas antivibração, se for o caso. E, olha, muito importante, os laudos de manutenção preventiva das máquinas de ferramentas. Mostrar que se está tentando reduzir o problema na fonte. Faz todo sentido. Tentar cortar o mal pela raiz. Agora, mudando um pouco o foco, vamos para o calor, o anexo 3. A lógica é parecida. Avaliar, comprovar. Sim, a estrutura é bem similar. Também exige avaliação quantitativa, só que aqui usando o índice IBUTG, que mede a sobrecarga térmica. De novo, seguindo a norma da Fundacentro, a NHO 06. O IBUTG. Exato. E os relatórios precisam ter o cálculo do IBUTG, claro, mas também uma estimativa da taxa metabólica da atividade. Dá para usar o quadro 3 da NR09 como referência para isso. E aí comparar esse IBUTG com os níveis de ação, quadro 1, e os limites de exposição, quadro 2, lembrando de fazer os ajustes por causa da vestimenta do trabalhador, que está lá no quadro 4. Entendi. E se passar do nível de ação ou do limite, o que se espera de evidência? Se ultrapassar o nível de ação, já tem que ter medida preventiva. Aí a evidência pode ser, por exemplo, registros de fornecimento de água fresca para os trabalhadores, cronogramas mostrando que o trabalho pesado foi reprogramado para horas mais frescas. Agora, se passar do limite de exposição, aí a coisa é mais séria. Entram as medidas corretivas. E a comprovação envolve procedimentos escritos, talvez os mesmos registros de água e cronograma, mas, crucialmente, tem que mostrar que isso está ligado ao PCMSO. Ah, ligação com o PCMSO. Sim, mostrando que tem vigilância da saúde específica para calor e que existe um programa de aclimatização implementado e documentado. Perfeito. E como é que tudo isso, essas avaliações de vibração, de calor, se amarram de volta no PGR?
para não ficar tudo solto. É aí que o sistema se fecha. Os resultados dessas avaliações todas têm que alimentar o inventário de riscos do PGR. Eles entram lá. Certo, no inventário. E as medidas de controle, tanto as preventivas quanto as corretivas, precisam estar detalhadas no plano de ação do PGR, com prazo para acontecer, com responsável definido, tudo direitinho. A evidência final é o próprio PGR atualizado, mostrando essa gestão integrada. E isso é bem interessante, mostra que não é só papelada, né? É um ciclo de gestão que tem que estar vivo. E uma dúvida prática que surge: e se a empresa tem um agente físico importante, mas que, sei lá, ainda não tem um anexo específico na NR09? O que fazer? Boa pergunta. Para esses casos, a própria NR9 tem uma saída. Lá nas disposições transitórias, item 9.6. Ela orienta a usar primeiro os limites da NR15. A buscar na NR15. Isso. E se nem a NR15 cobrir aquele agente específico, aí a referência passa a ser a ACGIH, que é uma entidade internacional bem respeitada na área de higiene ocupacional. E a comprovação nesse caso? Seria a documentação técnica que justifica a escolha daquele limite. Mostrar de onde veio, por que aquele limite da ACGIH, por exemplo, é o aplicável para a situação da empresa. Tem que ter um embasamento. Então, resumindo o essencial, o fluxo é identificar os riscos físicos, fazer as avaliações quantitativas quando a norma pede, implementar os controles seguindo a hierarquia, registrar tudo muito bem e amarrar tudo isso dentro do PGR. As evidências são a chave: relatórios, registros, procedimentos, o PGR atualizado. Perfeitamente. A conformidade com a NR9 não é só ter o documento, é demonstrar essa gestão ativa contínua do risco. E isso até puxa uma reflexão, né? Indo além da obrigação legal, como é que todo esse esforço de avaliar, controlar, documentar, como isso pode ser usado de forma mais estratégica? Não só para cumprir a lei, mas talvez para achar jeitos de melhorar os processos, a produtividade e até o bem-estar geral do pessoal no trabalho. É algo para se pensar internamente nas empresas.